horas que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota. Não, é chuva, sim. Enquanto isso, com... E aí, gente, aqui é a Manu, bem-vindos a mais uma análise de... E nesse episódio tivemos a estreia brilhante de um fantasminha amoroso e precisamos falar muito sobre o Tsukasa. Bom, o episódio começa com a narração do Kon, que meio que fala que ele achou o fantasminha rosa. E até meio que na explicação teatral do Kon, meio que o fantasminha xinga ele. E meio que o Kon tá determinado em fazer, meio que terminar os assuntos inacabados do fantasminha para que ele descanse em paz. E meio que ele fala, você quer me aproveitando do meu corpo como no pornô? Bom, o Kon se apresenta dizendo que ele é o segundo filho dos exorcistas em Minamoto, só que o fantasminha, você assiste anime demais. E o fantasminha pergunta o que um exorcista com brinco de trânsito quer com ele. E meio que o fantasminha até tenta fazer uma cara fofinha para que o Minamoto tivesse piedade. Só que meio que ele tá enchendo tanta paciência do Kon que ele quase inopa do fantasminha só para ele dizer em 5 segundos suas pendências. Bom, o fantasminha se apresenta como Mitsuba. Bom, ele pergunta qual é a idade dele, o ano escolar e suas pendências. Só que tudo que o fantasminha faz é uma cara mais fofa que a outra. E depois de ameaçar a segunda vez de exorcizar o fantasminha, meio que o fantasma fala que são fotos. Bom, meio que o fantasminha acha que meio que havia uma foto que ele devia ter tirado foto. E se o Kon realmente quiser ajudá-lo meio que a resolver sua pendência, ele devia pegar sua câmera que ficou no clube de fotografia. Bom, o Mitsuba, meio que o Kon consegue recuperar a câmera do Mitsuba e meio que ele vai tirando mais fotos e meio que ele ainda continua petelhando o Kon, dizendo que ele... será que esse exorcista, na verdade, é um pervertido? E o Kon meio que dá uns raios meio que no Mitsuba. Bom, o Kon fala que ele só tirou fotos de paisagem e de animais. E meio que o Kon pergunta do porquê o Mitsuba não tenta tirar foto das pessoas. E meio que o Mitsuba começa meio que se sentir meio que inseguro com isso. Então o Kon se voluntaria para ser o seu modelo. E o que o Mitsuba meio que responde? Precisa não! Meio que ele é exigente em relação à fotografia. E ele só tira foto daquilo que ele gosta, onde ele tem valor disso. E o Kon, coitadinho, se sente magoado com isso. Gente, o fantasminha mal apareceu no episódio anterior e começou esse episódio e já gosto dele. Daí aparece meio que um dos amiguinhos da classe do Kon, que é o Yoko. Bom, o Kon tenta disfarçar que ele tá tirando as fotos. Só que o Yoko reconhece essa câmera e diz que essa câmera foi do Mitsuba. E meio que o Kon fica confuso se ele conhece ele. E meio que o Yoko fala que ele era da primeira sala do seu primeiro ano. Só que foi lá meio que no inverno desse ano que ele morreu em um acidente. E também ele fala que o Kon já era meio que da sala lá onde meio que o Mitsuba estudava. E meio que o Kon começa meio que a reconhecer o nome do Mitsuba. E daí temos um flashback do Kon mais novinho. E daí vemos o Mitsuba vivo. E meio que o Mitsuba vai se apresentando, dizendo do que é um prazer conhecer o Kon. E meio que ele já tava com o seu tridente meio que clássico. E daí saímos do flashback e meio que o Mitsuba fala que ele tentou falar com todo mundo, só que ninguém o reconheceu, mas ele lembrava. Bom, depois eles entram meio que na escola. E o Mitsuba fala que ele sofreu meio que bullying na escola primária. Por uns motivos meio bobos, tipo, ele ter cara de mulher ou ser atrevido. E meio que o Kon, sei. Tá concordando por quê? E meio que ele fala que ele decidiu começar o fundamental ao pé direito. Tomou cuidado para não ser petulante, percebeu o clima e tentar ser agradável. Só que meio que isso fez ele virar um tá dando rito-rito, ou seja,
alguém sem sal e nem prazer. Não se preocupe, Tadano, você continua sendo nosso Tadano. Bom, meio que o Mitsuba não sofreu bullying nessa vez, só que ele não fez nenhum amigo daquela vez. Então, meio que o Kon tem uma ideia e ele fala: atrevido, cara de menina, mal educado, egoísta, fala alto demais, é fissurado por câmeras, fica mó baixo astral às vezes e é metido. E meio que o Mitsuba pergunta por que o Kon tá falando essas coisas. E meio que o Kon fala: se me perguntarem o que foi Shutsuki Mitsuba, essa será a minha resposta. Meio que o Kon pede desculpas por ele não ter percebido. E que meio que o Mitsuba passa agora uma impressão que ele não viu no primeiro ano. E pergunta se será que ele não podia continuar do seu jeito em vez de fazer tanto esse esforço. Porque lidar com ele pode ser difícil, mas não é tão ruim. E daí meio que o Mitsuba pergunta pro Kon se ele fosse vivo, eles poderiam ser amigos. E daí o Kon manda essa: e qual é o problema de eu não ser amigo de um morto? E com essa resposta meio que o Mitsuba fica muito feliz e ele tira uma foto. E o Kon perguntou: o que você tirou foto? E meio que ele fala: de alguém que eu gosto. Gente, essa cena é muito fofinha e dá um ar no nosso coração. Mas a alegria de Mitsuba é como de Obobre, dura pouco, porque Tsukasa aparece. Bom, o Kon já reconhece que aquele não é um Hanako. E daí o Tsukasa vai andando em direção ao Mitsuba e dá um socão no estômago dele, fazendo que crie um grande buraco no seu estômago. E nisso o Kon fica pistola. Ele tenta bater no Tsukasa. Isso aí, Kon, ele merece. Só que isso não dá efetivo. E o maluco bate o Kon com a parede. E meio que o Tsukasa fala: Mitsuba, você me pediu para permanecer com as memórias de todos, né? Você vai se satisfazer com um só, né? E meio que o Mitsuba tá horrorizado com isso. Bom, mesmo com o sangramento na cabeça, fala para o Tsukasa ficar longe do seu amigo. Só que o Tsukasa usa seus Hakujogais negros e espancam com. E ele fala: eu sou a de um sobrenatural. Eu realizo desejos daqueles que me chamam para algo em crack. O Amani realiza os desejos das pessoas vivas e eu realizo os desejos das pessoas mortas. Ele desejou e eu atendi. Mas agora vai ser do meu jeito. E daí ele coloca um rádio e meio que o rádio começa a falar: já ouviu o boato do menino do que pescoço virado na entrada? E meio que essa voz é meio que da Sakura. E meio que ele vai mudando o boato do Mitsuba. E meio que o Mitsuba vai sofrendo com isso. E meio que o coitado vira uma outra coisa muito bizarra. E enquanto o Tsukasa: bom trabalho, Mitsuba. Mano, que ódio desse Tsukasa. Mas sorte que meio que o Hakujogai do Hanako já atende. Meio que o Hanako percebe. E ele já percebe o que ele vai lidar desta vez. A Yashiro também aparece no episódio. Só que ela não tem meio que nenhuma fala. Bom, o Tsukasa fala que os 7 mistérios servem para meio que proteger meio que a relação dos humanos e dos fantasmas. Mas para ele não é necessário, já que os fantasmas devem viver o que como quiserem. E meio que o Tsukasa fala: o desejo do Mitsuba não é claro? Você ajudou nisso. Cross verá o verdadeiro desejo de Mitsuba. Ele queria um amigo. Um amigo para sempre. E daí meio que o Tsukasa vai falando com o Mitsuba. Um Mitsuba deformado. E daí o Tsukasa fala: se o menino ficar igual a você, você vai ficar juntos para sempre. Não se preocupe, não importa qual seja o seu desejo ou quanto se machuca com isso. Eu perdoarei você, afinal, o preço de um desejo é a razão. Vamos nos amaldiçoar com toda a liberdade. E daí o Mitsuba ia atacando meio que o Kon. E quando o Kon ia quase morrer, Hanako aparece e acaba com o Mitsuba deformado. Só que todas as vezes que ele estava sorrindo, o Kon vê com uma cara séria. E daí chegamos no ponto-chave que eu quero debater
sobre esse episódio. Bom, meio que o Mitsuba, meio que o Tsukasa fica feliz, dizendo: A gente veio lá do terraço, se lembra? Só que o Hanako coloca o Tsukasa na parede e fala: por que você fez isso, Tsukasa? E meio que dava pra ver que o Hanako estava com medo naquele momento. E meio que o Tsukasa: É que eu gosto da expressão das pessoas quando elas deixam o autocontrole de lado. E aquele dia foi ótimo. Quando você me matou, né, Amaner? E meio que o Hanako começa a se sentir pálido. E daí temos um flashback de um corpo morto. E daí meio que o Tsukasa fala: você está com uma ótima cara, Amane. Eu te amo. E daí vemos a carinha do Hanako totalmente tristonha e prestes a chorar. Tsukasa, ó, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Veja como você massacrou o menino da Yashiro. Bom, é um assunto que eu quero debater há um bom tempo, mas eu vou trazer nessa análise de hoje. Bom, tá confirmado que Tsukasa foi morto pelo Hanako quando ele ainda era meio que vivo. Mas a questão é, por quê? Bom, eu acho que o Hanako foi abusado. Porque quando ele meio que mostra essa carinha de cristinho dele, meio que ele aparece corando. Ele meio que parece arrependido pelo ato que fez, só que ao mesmo tempo ele se sente horrorizado pelo seu irmão. E meio que o jeito que o Tsukasa age, e lá no episódio 6, quando a Yashiro vê as memórias do Tsugomori, meio que o Hanako está com umas marcas. Talvez essas marcas sejam meio que obra do Tsukasa. E daí, com esses sinais de meio que de abuso, ao mesmo tempo negligência, eventualmente chegou a um ponto do Ami ter matado o Tsukasa. E também, eventualmente, o Hanako cometeria suicídio. Bom, os sinais ao longo da obra são bem óbvios a essa teoria. E a gente precisa dar muita atenção ao Hanako. E a gente precisa dar um abraço em muitos donuts a ele, porque, coitadinho, ele sofreu muito. Principalmente os donuts da Yashiro. E acho que a Yashiro pode ser meio que a chave para meio que terminar essa meio que relação abusiva entre o Aami e o Tsukasa. Bom, voltando ao capítulo, o menino capiroto já vai embora. Bom, meio que o Kon tenta acordar o Mitsuba, ele fala das coisas que ele acha meio que do Mitsuba. E ele diz, com lágrimas dos olhos, que o Mitsuba é um amigo dele. E meio que o Hanako fala: não adianta, garoto, a morte é o fim. E que por mais que o Mitsuba vague por muito tempo, isso não é a continuidade do fim. Quando a pessoa morre, chega no fim. Por mais que ele se arrependa e se deseje, aquilo não pode ser feito em vida. Também não será possível após a morte. E quando alguém tenta ir contra esse sistema, acaba do jeito do Mitsuba. E o Hanako fala que ele não pode ser gentil demais com os mortos, porque para eles o futuro não existe mais. E daí o Kon se lembra do passado deles, onde meio que o Mitsuba dá meio que mais a câmera pro Kon. E daí, após o fim do flashback, o Mitsuba desaparece. Só que meio que o Kon fala: deveria ter mais coisa. Algo que ele pudesse fazer, algo que ele pudesse ajudar. E que se ele fosse um forte como o irmão Teru, o Hanako tenta falar pra ele não se preocupar, que desaparecer é a única salvação deles. E foi melhor assim, só que o Kon fala: foi melhor nada. Não tem nada de bom nisso. E também não diga que desaparecer é a única salvação. E termina dizendo que ele nunca vai perdoar o Tsukasa. E meio que o Hanako: entendo. Mas nós sabemos que ele internamente fala: nossa, Miguri, eu queria ter uma autoconfiança como você quando eu estivesse vivo. Daí o episódio que termina na casa dos Minamoto. E meio que o Kon vai relembrando do que o Hanako disse sobre que existe um sistema inalterável. E ele sabe disso, só que ele acha que recebeu um poder de cegar e interferir os seres sobrenaturais. E meio que o Kon vê as fotos que meio que o Mitsuba tirou. Só que quando ele vê a última foto, que é a dele mesmo, ele meio que relembra que ele perguntando isso e meio que o Mitsuba falando que é algo bem valioso. E meio que o Kon fica pensativo nisso e o episódio termina. Bom, esse episódio resume assim: depressão! Bom, tivemos a grande história do Mitsuba, que foi triste pra caralho.
Tivemos mais do Tsukasa, mostrando o quão desgraçado ele é. Tivemos nossos meninos chorando, eu não aguento ver eles chorando. E também o nascimento da famosa teoria do Aami foi abusado. E o próximo episódio se chamará Festa do Chá. Spoiler, vai ter magia Ashiro. Bom, esse foi o episódio 8 de Hanako. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que mundo tô busy foi.